Marhaba! Começa agora mais uma edição do programa Opinião Socialista, o mundo árabe sob a ótica das trabalhadoras e dos trabalhadores. Hoje é uma edição especial sobre os 70 anos da Nakba e da resistência palestina. Na próxima terça-feira, completam-se 70 anos da Nakba palestina. Por ocasião da data, os palestinos realizam a Grande Marcha do Retorno a partir de Gaza. A repressão violenta pelo Estado de Israel já ceifou quase 50 vidas e feriu cerca de 7.000 pessoas, mas a resistência não se dobra. Os protestos em Gaza trazem grande simbolismo. Ali, 80% da população é oriunda da Nakba. Nakba é uma palavra árabe usada em referência à catástrofe palestina, que é resultado da criação do Estado de Israel em 15 de maio de 1948, mediante limpeza étnica planejada. No período, foram expulsos 800.000 palestinos de suas terras e destruídas cerca de 500 aldeias. O movimento sionista visava a constituição de Israel como um Estado judeu homogêneo. Para tanto, sabia que a única forma seria a expulsão forçada e violenta dos árabes, que eram maioria na Palestina. O sinal verde foi dado pela ONU. Em 29 de novembro de 1947, a Assembleia Geral das Nações Unidas, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, recomendou a partilha da Palestina em um Estado judeu e um árabe. Dias depois, gangues sionistas paramilitares colocaram em execução os planos deliberados de limpeza étnica. Cercavam as aldeias por 3 lados, bombardeavam o centro e expulsavam os habitantes violentamente. Ocorreram ainda 31 massacres em aldeias, que foram usados como propaganda para a expulsão dos demais vilarejos. O mais conhecido deles foi em 9 de abril de 1948, na aldeia de Deir Yassin, na região de Jerusalém. Ali foram assassinados por sionistas com requintes de crueldade homens, mulheres e crianças, jovens e idosos. Estupros serviram como instrumento à limpeza étnica. As consequências da Nakba seguem até os dias atuais. Em 1967, Israel ocupou os 22% restantes da Palestina, ou seja, Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Em Gaza, os 2 milhões de habitantes estão submetidos a um cerco israelense desumano e bombardeios frequentes. É como uma prisão a céu aberto. Na Cisjordânia, há um muro do apartheid e centenas de checkpoints israelenses, além de 600.000 colonatos. Em Jerusalém, as ordens de demolição de casas de palestinos e expulsões para a colonização sionista são a realidade cotidiana. E os 1,5 milhão de palestinos que vivem nos territórios de 48, onde o Estado de Israel constituiu-se à força há 70 anos, estão submetidos a 60 leis racistas. Há ainda 5 milhões de refugiados palestinos em campos nos países árabes e milhares na diáspora, impedidos por Israel de retornar às suas terras. Uma solução justa para a questão palestina deve contemplar a totalidade do povo palestino. Não é o que garante a proposta de 2 estados, defendida pela maioria da esquerda e por governos de todo o mundo. Nessa proposta, injusta desde sempre e inviabilizada pela expansão colonial sionista, a Palestina seria criada em cerca de 20% do seu território histórico, ao lado de Israel. Os refugiados são os primeiros a ter seus direitos rifados nessa dita solução, que é objeto das chamadas negociações de paz. Negociações que nunca foram o caminho para uma Palestina livre. Pelo contrário, têm servido para legitimar a colonização. É o que demonstram os acordos de Oslo, intermediados pelos Estados Unidos. Firmados em 1993 entre Israel e a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, criaram a Autoridade Palestina sem nenhuma autonomia, com dependência econômica integral e cooperação de segurança com Israel. O resultado foi a expansão da colonização e um regime institucionalizado de apartheid. A única solução justa é a derrota do projeto colonial sionista, que significa o fim do Estado racista de Israel. Ou seja, a criação de um Estado único, palestino, laico, livre e democrático, com direitos iguais a todos e todas que queiram viver em paz com os palestinos. O que virá da resistência heróica dos palestinos, apoiada na solidariedade internacional efetiva e ativa.
Nos 70 anos da Nakba, chamamos todos e todas a fortalecerem os atos ao redor do mundo e se mobilizar em torno de campanhas centrais, como a de boicote a Israel. Em São Paulo, o ato será no dia 15 de maio, às 18 horas, em frente à Fiesp, na Avenida Paulista, 1313. A causa palestina é símbolo das lutas contra a exploração e a opressão em todo o mundo. A heróica resistência palestina segue a inspirar lutadores e lutadoras há 70 anos. Encerramos esse programa com alguns fragmentos dessa heróica resistência, com que expressamos nossa solidariedade incondicional. Até a Palestina livre do rio ao mar. أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم وأهديكم